Nós estamos caminhando hoje para o encerramento da série que começamos alguns domingos atrás. Nós temos falado sobre as esferas, as montanhas de influência. O que isso quer dizer? Por que nós trouxemos essa realidade? Por que isso é importante para mim e para você? Todos os dias nós nos levantamos pela manhã e nós assumimos responsabilidades. Nós nos levantamos e exercemos atividades. Alguns estão totalmente voltados para dentro das suas casas, para suas famílias. Outros estão se movimentando, seja em vendas. Alguns estão com seus próprios empreendimentos. Mas uma coisa é certa: nós vivemos Jesus quando nós decidimos todos os dias ter uma vida que glorifica Ele, seja em qual frente a gente exerce. Alguns estão na educação, outros mexem com inovação e tecnologia. Mas todos nós temos alguma responsabilidade. Alguns se levantam e vão tornar a casa de alguém mais limpa, mais organizada. Mas todos nós fazemos alguma coisa. Todos nós temos uma incumbência, temos um dom, temos uma habilidade. Alguns estão diretamente ligados à sua própria família, nesse crescimento, desenvolvimento, educação de crianças. Mas todos nós temos alguma responsabilidade. E quando nós falamos sobre isso, e eu quero encerrar falando de onde tudo começou. Há muitos anos atrás, 1975, um grande homem de Deus, gente, que é uma referência. Ele começou a orar. Ele entendeu a palavra de Mateus 28, que rapidamente eu vou ler aqui, a partir do versículo 12. E essa palavra é tida como a grande comissão. Isso é, comissão é algo que você envia, né? É algo que vai para lugar diferente. Ah, chegou a comissão de não sei quem. Chegou a comissão de não sei aonde. É basicamente uma caravana que vai com alguma responsabilidade para algum lugar fazer alguma coisa. E Jesus estava reunindo seus discípulos. E ele convidou algo. Nessa época que a grande comissão começou, vê que interessante. A Bíblia já descreve os 11. Judas já não estava mais lá. E ele diz o seguinte: os 11 discípulos rumaram para a Galileia em direção ao monte que Jesus havia determinado. Assim que o viram, se prostraram e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Toda vez que Deus está fazendo algo novo, você percebe que às vezes a nossa alma dentro da gente começa a brigar? Você pensa assim, às vezes Deus está até te movimentando para algo melhor, mas você fica, ai meu Deus. Porque a gente tende a ficar ansiosos, porque a ansiedade, ela é um momento que nós vamos perder o controle e nós vamos depender. É o desconhecido, né? É aquela coisa nova. Então aqui cabe um adendo. Muitas vezes quando nós estamos ansiosos, não é que nós não temos fé, é que nós estamos depositando a nossa fé no medo. O medo é um sistema de fé, é fé que vai dar errado. Mas você precisa exercer a mesma quantidade de força para acreditar que vai dar errado que você pode usar para crer que vai dar certo. Então o medo e a fé, eles são exatamente lados opostos de uma mesma moeda, que é colocar expectativa. Quando eu ando com fé, eu estou colocando minha expectativa no Senhor. E muitas vezes a minha expectativa vai passar por alguns momentos, né? Mas a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Então, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Então eu não vou crer no que vai me roubar. Eu não vou crer no que pode dar errado. Eu vou crer que, independente da circunstância, Deus permanece no controle. Então eu posso aguardar nele. Eu não vou ser roubado pelas minhas angústias. Eu não vou ser roubado pelos meus medos. Então os discípulos estavam vivendo várias transições nesse tempo. Porque nesse exato momento, Jesus, nesse mesmo capítulo, em Mateus 28, havia sido contado que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus agora combina com eles de ir para um monte onde ele ia liberar palavras finais.
antes de ir aos céus. Então, sabe aquelas últimas palavras que são mais importantes? Você sai de um lugar e você vai confiar algo a alguém. Aí você lembra a pessoa todos os pontos. Olha, fecha a porta, não esquece de apagar a luz. Por quê? Porque aquilo é importante. Não fazer aquilo vai ter o quê? Uma consequência, não é verdade? Então Jesus estava nesse momento. Havia 11 aqui. 11 discípulos, aqueles que permaneceram, aqueles que foram fiéis, aqueles que foram leais, aqueles que tiveram que reconciliar com Jesus, como Pedro. Então, imagina as emoções deles. Jesus estava morto, Jesus já não está mais morto. Em um só capítulo, as coisas estão mudando muito rápido, porque de fato a promessa se cumpriu. Então, dentro deles havia muitas emoções. A Bíblia fala que eles se prostraram e adoraram, mas eles ficaram em dúvida, tipo, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, e agora? Meu Deus, eu achei que ele tinha morrido de verdade. Eu não lembrei que ele ressuscitaria, mas ele cumpriu no terceiro dia. Então eles estavam aqui dentro assim, ó. Já parou para pensar que as coisas de Deus, elas não são aquilo que você consegue organizar na tua cabecinha? Você às vezes está assim, Senhor, faz um milagre. Aí Deus faz um milagre. Você fala, mas como é que tu fez, Jesus? Como é que foi isso? Você não vai entender. Porque algumas coisas não vão respeitar padrões humanos. Eu amo falar da história do Neto, jogador, não é? Do Chapecoense. O avião caiu, não caiu? Gente, a maior quantidade de pessoas morreu, não é verdade? Qual era a possibilidade de alguns ficarem vivos? E qual era a possibilidade, no caso dele, inclusive nenhum membro, né, ter sido perdido? Qual é a possibilidade? Qual é o natural, carne e sangue da queda? É a perda, é a morte, não é? Porque isso é o que é entendível. Mas houve ele mais um pequenino grupo que foi poupado ali, que foi guardado. E ele começa a explicar que quando o avião estava caindo, ele estava lendo a Bíblia. E algo dentro dele meio que estava preparando ele para esse momento. E que quando o avião cai, ele apaga, ele vai acordar depois com alguns breves acordadas por conta da dor que ele sentia. E quando ele volta de fato, quando ele sai da UTI, ele diz assim, Deus permitiu tudo isso, porque o propósito que ele tem para mim agora é que eu diga quem ele é e os milagres que ele pode fazer. Então a lei de Newton diz que um objeto ou que um corpo, com a distância do chão, ele vai ser atraído para o chão. Então o natural ali era a perda, a morte, mas o milagre é que esse homem está de pé contando o testemunho dele por aí. Então, nós não vamos conseguir dizer o que é milagre, porque a mesma circunstância que poderia matar ele e manter outros vivos foi aquela que não se explica. Por que ele? Como ele? Então, é algo que a nossa cabeça ela entra em parafuso. Meu Deus, e o tamanho da lesão? Meu Deus, e o choque interno? Meu Deus! E você começa a dizer, a medicina não explica. Ai, meu Deus! A física não explica. Ai, meu Deus! A pressão, a dor não explica. Ai, meu Deus, então o que é que explica? É que Deus tem uma decisão soberana acima das nossas condições de entender. É que Deus trabalha em coisas que eu e você não consegue explicar ou catalogar. É que Deus pode fazer o que homens naturais não fazem. É que muitas vezes nós teremos em nossa vida túmulos. E Deus, o maior milagre vai ser nos ajudar a vencer apesar dos nossos túmulos. E em outros momentos, Deus vai ter para nós milagres. E a nossa grande responsabilidade é não deixar que o milagre se torne maior do que Deus nas nossas vidas. Mas uma coisa é certa, por onde nós formos, clamando e vivendo debaixo da presença de Deus, Ele continua no controle. Não há nada que você viva, viveu ou vai viver, que Deus não possa dar para você o milagre, a graça para permanecer, ou o renovo para testemunhar que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Você está seguro, você está segura. E os discípulos estavam mais uma vez aprendendo isso nesse momento. Não há nada na sua história que Deus não requer e diga: é meu. Ele é o Deus de milagres, Ele é um Deus de restauração, mas Ele, por certo, é um Deus de propósito. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que o homem e a mulher que confia em Deus, ele extrai tesouros das situações, porque os olhos dele são olhos que confiam naquele que conduz todas as coisas. Você não precisa temer. E as nossas emoções às vezes faz isso, não faz? A nossa emoção entra num embate, num turbilhão. E nós não sabemos como lidar. Eu me lembro da história de um missionário que ministrava e cuidava dos índios. Começou a evangelizar os índios. E um dos índios perguntou a ele: como é que eu faço, né? E essa questão de fé e essa questão de medo, né? De incredulidade. E aquele evangelista não sabia muito bem como explicar isso. E ele: Deus me ajuda. E ele olhou para aquele índio e fez: é muito fácil. Faz de conta que você tem 2 cachorros. Um cachorro vermelho e um cachorro laranja. E você tem que escolher. O cachorro vermelho é a fé e o cachorro laranja é o medo, né? É a falta de fé. E aí você cuida dos 2 cachorros. Como que você faz para o cachorro vermelho ficar mais forte? Eu dou mais comida para ele. E se você quiser que aquele outro cachorro que é mau, que destrói os outros, que morde as crianças, que esse cachorro morra, o que você faz? Aí ele disse: eu mato ele de fome. Ele disse: exatamente. Se a fé é o cachorro laranja, todo dia dê para sua fé comida. Dê palavra de Deus. Lembre as bondades de Deus. Lembre os milagres e mate o seu medo de fome. Então os discípulos estavam nessa dicotomia, nessas 2 ideias que competem entre si. E aí Jesus se aproxima deles e diz assim, e a Bíblia diz que Jesus assegurou. Assegurou, gente, é mais do que combinar. Que o combinado da gente é assim: amanhã, né? Quando que a gente vai se ver? Vamos marcar. Aí você não marca nunca. Eu vou começar a dieta. Oh, Jesus, eu queria era que dieta fosse uma coisa por osmose. Que você assiste assim o Instagram de alguém que é fit e descesse em você assunção, né não? Sem malhar, sem sofrer, sem ficar sem chocolate, hambúrguer, hot dog. Mas não é assim. Porque todo movimento na nossa vida, todo resultado, não começa no resultado, começa no processo. E aí Jesus não combinou com eles, que nem a gente combina a dieta, que nem que a gente diz: nunca mais que eu vou comer um doce. Não é assim. Ele não combina como a gente diz: amanhã vamos ver, e não vê. A palavra diz que Jesus assegurou os discípulos. Se aproximou e assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí logo depois Jesus diz algo para eles: portanto, ide, fazei discípulos em todos os povos da terra, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensine-os a obedecer tudo que eu os tenho ensinado, e assim eu estarei sempre com vocês, de tempos em tempos. Olha que coisa linda. Jesus dizendo para eles: olha, fique em paz, tá tudo certo, eu estou cuidando de tudo, seja no céu ou seja na terra. Eu consigo cumprir todas as promessas que eu te fiz. É você lembrar de tudo que eu já te falei. Tá tudo certo. Agora o teu papel é ir por aí anunciando quem eu sou em todos os lugares, para todo tipo de gente. E quando vocês estiverem vivendo isso, eu vou estar ali com vocês também. Ele estava falando do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo, gente? É Jesus em mim e você. O Espírito Santo é mais do que falar em línguas. O Espírito Santo é mais do que ter dons, é mais do que ter habilidades. O Espírito Santo é essa coisa íntima e genuína que você começa a adorar e parece que tem algo lá dentro de você incendiando. O Espírito Santo é essa coisa que diz: perdoa, deixa pra lá. O Espírito Santo é a luzinha vermelha que acende quando você sabe que vai fazer uma coisa que não devia. O Espírito Santo, ele é uma promessa que quando você diz: Senhor, a minha vida é tua, você já pode ser cheio. Eu quero ser cheio, Senhor.
O Espírito Santo é aquela coisa que te dá graça para fazer o que você não faz sozinho. Porque se você é assim, eu não vou mais gritar. Aí você coloca isso na cabeça, não vou mais gritar, não vou mais gritar, não vou mais gritar. Você está pensando em quê? Em você gritando. Não é verdade? Você diz assim, eu não vou mais jogar papel no chão. O que você acabou de pensar na sua cabeça? Papel no chão. Então você está alimentando uma verdade dentro de você. Ninguém aprende pelo não, mas todos nós aprendemos pelo sim da graça. Senhor, me ajude a colocar o papel no lixo. Eu já me vi colocando papel no lixo. Da próxima vez eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me lembrar, porque eu pedi a Ele. Eu não consigo sozinho. Pecados não se resolvem com comportamentos. Pecado, erro, falha, problema de caráter. Sabe como a gente resolve? Dizendo ao Senhor, me perdoa, Deus, porque eu não estou fazendo errado, não é sobre mim, eu estou fazendo errado, eu estou quebrando o acordo que eu e você tem, eu estou quebrando o nosso relacionamento. Então me ajude, Senhor, porque você pode mudar o seu comportamento por um tempo, mas só com Deus você pode viver transformação de conduta e caráter. Então me dizem, ai não, pau que nasce torto nunca se direita. Menina, eu não sou da geração El Chan não. O Chan passou e ele ficou. Eu sou da geração que cantava. Os nossos avós ainda cantam. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava no caminho torto e a sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Veja que profundo, mas é verdadeiro. Então quando Jesus entra, o pau que nasce torto se endireita. E se não se resolve, minha gente, é Bíblia na cabeça. Domingo ela não vai, mas vai. Mamãe, domingo eu não vou. Ah, você vai. E depois de só um encontro com Jesus, é que a gente vê o resultado. Então nós precisamos quebrar algumas coisas e padrões que aprendemos. E isso a gente só consegue quando Deus nos inunda e nos enche dessa graça. E Ele falou isso para os discípulos. E por que isso era tão importante? Em 1975, um homem chamado Loren Cunningham, líder da Jocum, jovens com uma missão. Isso acontece no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos tem um outro nome que é as siglas, que significam juventude, né? Para Cristo. E ele estava orando, ele leu Mateus 28 e disse, Deus, como é que a gente pode viver isso? Como que a gente vai fazer discípulos de todas as nações, se as pessoas estão só dentro das igrejas? Mas às vezes elas estão saindo dos cultos e elas estão vivendo uma vida que não tem algo mais profundo. E enquanto ele dormia, Deus mostrou para ele as áreas onde a sociedade caminha, né? E é isso que a gente veio vendo esses últimos 3 domingos. E a gente começa a perceber, poxa, a família é uma instituição forte, onde a gente tem uma autoridade, economia, né? E a gente foi falando, a igreja é uma montanha, educação é outra. São as áreas onde a gente caminha e cada um se encaixa em algum lugar. Por exemplo, alguém que está dentro de casa, cuidando dos filhos, está tanto na educação de um ponto, quanto na montanha da família de outro. E a gente foi vendo isso. Então ele teve essa visão e ele acordou muito mexido com isso. Que ele pensou, a gente não vai conseguir mudar as coisas à nossa volta se a gente se fecha. Todo mundo na igreja recebe pra caramba de você, mas a gente vive como se as outras pessoas não fossem importantes. E aí ele se levanta e ele procura um amigo dele que trabalhava com a Cruzada para Cristo, que era um trabalho lindo também. E quando ele começou a conversar com o Dr. Bill Bright, esse Dr. Bill Bright disse, não é possível, Loren. Eu tive a mesma visão enquanto eu orava e pedia a Deus uma maneira da gente conseguir fazer diferença nessa terra, fazer discípulos de verdade. E aí surge exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui, que hoje a gente encerra. Pode colocar as montanhas para mim, gente? Vamos lá. E aí fala os negócios. Então, alguns de nós estão nos negócios, somos empresários, ou trabalhamos com vendas, né? Ou trabalhamos com gestão, organização, gerências, em várias maneiras. Governo, que é o que a gente vai falar hoje. Família, religião, né? Que é a montanha da igreja. Mídia, educação e artes. Então, todos nós passeamos em áreas dessas. Por exemplo, ministros de louvor atuam muito forte nas artes. Porque tem uma habilidade ali que foi entregue por Deus. Mas às vezes, quando ele está fora da igreja, ele continua caminhando nas artes, mas ele também tem um trabalho, por exemplo, eu vou dar educação.
é um professor, uma professora, um palestrante, e por aí vai, tá, gente? Podemos nos encaixar de diversas maneiras. E aí eles compartilharam essa visão e eles foram vendo que essas áreas nos ajudam a formar nações para Cristo. O que são formar nações? Ide e fazei discípulos de todas as nações, diz a palavra. E isso aí fica bem mais claro. Vocês estão entendendo agora como que funciona essa visão? Então não é uma visão da nossa cabeça. É algo que já foi compartilhado há anos, desde 1975. Quem tem ministrações muito boas sobre esse conteúdo também é a Valnice Milhomes, pastora. E eu admiro muito. Ela formou gerações anteriores às nossas e continua formando. E ela fala muito sobre essas áreas. Então nós também trouxemos para vocês terem esse entendimento do dia a dia de vocês. Como faz sentido o chamado de vocês dentro e fora. Então o seu trabalho, a sua função não é puramente algo. Não se sinta numa coisa assim, cara, isso não é espiritual. Mentira. Mentira, é totalmente espiritual o que você exerce. É totalmente espiritual o que você se levanta para fazer na segunda de manhã. É totalmente espiritual dar um beijo na testa da sua esposa. É totalmente espiritual você se levantar e ou gerir pessoas ou honrar um líder no sentido de ser um bom profissional. A palavra fala em Colossenses: façam todas as coisas como que para Deus. E a Bíblia fala que os melhores gestores, os melhores funcionários tem que ser eu e você, porque a gente está mostrando quem Jesus é. Então Jesus nunca teve problema com isso. Chega um momento na palavra que os discípulos estão com raiva. Eles se achavam tão espirituais que eles não queriam pagar imposto. Já parasse para pensar nisso? Ah, Jesus vai voltar, não vou pagar IPTU. Sabe, e tem umas coisas que é uma distorção. E aí Jesus olha para os discípulos e disse: qual é o rosto que está gravado na moeda? Aí eles dizem: César. E ele disse: então dai a César o que é de César. O que Jesus está fazendo ali? Mostrando que existe uma gestão, existe uma governança. E eu e você, como bons cristãos, nós somos em dois lugares. Nós somos civilizados. Já parou para pensar que é espiritual você não jogar lixo na rua? Sabe que é espiritual você não espirrar na cara de alguém? Só que nós achamos que espiritualidade é só a profecia, que espiritualidade, entende? Sabia que é espiritual você tratar com gentileza as pessoas à sua volta? Agora é espiritual também eu e você ter voz ativa e gerar as mudanças que nós queremos ver no mundo. E elas começam nas pequenas coisas e caminham até as grandes. Hudson Taylor dizia, eu amo essa frase: pequenas coisas são só pequenas coisas, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. E aí Jesus ensina esse princípio. Então nós vamos entrar agora nesse princípio aqui do governo. Isaías 9, 6 e 7 diz algo poderoso: porque um menino vos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja que lindo. Quando Deus cria Adão e Eva lá no Gênesis, o que ele diz a Adão? Quando Adão está pronto, ele diz: Adão, governe. Governe sobre os animais, governe sobre a natureza, dê nome. Ele disse a Adão o quê? Seja responsável. E aqui a Bíblia fala de Jesus, descreve a vinda de Jesus como alguém que tem o governo sobre os seus ombros. Então veja só, o governo, de modo geral, você sabe o que é governo? A habilidade de ordenar. O que é ordem? Como é que você se sente? Talvez você seja até bagunceiro, mas como é que você se sente quando algo está organizado? Qual é a sensação? Você chegou numa casa, ela está limpa. Não é uma sensação boa? Você chega num lugar, você vai no banheiro de um restaurante, está cheiroso. Nossa, é digno, né? Você dá um abraço em alguém, a pessoa está cheirosa, é bom. Não é verdade? Você arruma uma criança para dormir, ela cheira a lavanda Johnson, está de pijaminha bonitinho, combinando. Você põe ela na cama, ela dorme, você põe uma mantinha. Ai meu Deus, ordem. Porque nós fomos criados para a ordem, para a organização. As coisas funcionam melhor com ordem, com decência, né? Com gestão.
Então Deus é um baita gestor. Se você precisa aprender a gerir ou administrar algo na sua vida, Senhor, me ajude. Porque pensa alguém que administra e gerencia bem as coisas, como Deus faz. Tu imagina Ele dar conta de todos nós, as orações não ficarem uma batendo na outra e dando ocupado, né? Porque diz que tem uma galera que levanta de 3 da manhã para orar, porque diz que tá mais limpo, né? A comunicação tá mais clean, tem menos gente orando. Mas para pensar num Deus que gere, um Deus que geriu como os animais funcionam, como eles se alimentam, o que eu e você precisamos, como o nosso organismo funciona. Então, veja que coisa linda. Ele diz a Adão, governe. Isso é, assuma a autoridade. Aí tu tem medo de governar o que Deus te confiou. Tu já viu que algumas pessoas, aqui não, isso não tem aqui não. Tem outro lugar. Mas tu já viu que tem gente que às vezes Deus confiou algo à pessoa e a pessoa não consegue governar aquilo que Deus confiou? Seja uma coisa simples, a sua própria geladeira. A geladeira te governa, tu não governa ela. Tá tudo com liberdade ali. Uma bagunça, as coisas estão estragando, você não está usando, você não congelou. Porque pode ser uma desorganização, pode ser uma falta de tempo, mas tudo isso é o quê? A ausência de governo. Quer conhecer um homem? Quem fala muito isso é o Larry. Ele diz, olhe para a mulher dele. O governo de um homem não é quem manda aqui? Bicho macho sou eu. Mas rapaz, já sei que o bicho é fraco. Porque o governo é uma condução amorosa. Você olha para a mulher dele, se ela está bem cuidada, se ela está feliz, você sabe que aquele homem exalta aquela mulher também. Isso é muito espiritual. Que coisa linda. Você olha para o que uma mulher cuida, como é que aquilo tá? Como é que estão as coisas que ela organiza? Você pega um jovem, como é que está o caderno de faculdade? Como é que estão as letras? Para aqueles que já usam tecnologia, como é que está organizado os tópicos? Você vê o quê? Transparece. Transparece naquilo que a gente lidera, naquilo que a gente governa. E aí, o governo ele é mais espiritual do que físico. Porque o governo é poder de solucionar desordem. Então o governo de Deus, ele soluciona as nossas desordens. Quando Deus entra, ele começa a colocar as coisas no lugar, né? Eu lembro que essa igreja começou, a gente vivia cantando assim: sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou. E a gente cantava muito isso. Porque às vezes você não precisa organizar. Você não precisa tirar coisa de um lugar, botar no outro, para que aquilo faça sentido. Então Deus às vezes quando Ele... Às vezes não, sempre na verdade. Quando Ele entra nas nossas vidas, a primeira coisa que Ele faz é arrumar. Só que quando Ele começa a arrumar, não parece que sai um pouco do lugar? Como é que é isso aqui? Como que eu vou lidar com aquilo ali? Mas Deus está mudando as coisas de lugar. Ele está reorganizando. Você não cabe mais naquele ambiente. Aquela atitude não combina mais com você. Eu acho engraçado que eu vejo que quando Deus está mexendo na vida de alguém, tem algumas pessoas às vezes que ficam tão em dúvida. E elas correm de volta para os ambientes antigos. E elas querem ser felizes lá, mas elas não conseguem mais. Aí elas correm para o ambiente que Deus tem para elas. Aí elas pensam, ai meu Deus, mas será que eu vou sentir falta daquilo? Aí elas vão para outro lugar. E elas estão super confusas. Mas na verdade Deus está mexendo com elas, porque Deus sabe o que Ele tem para elas. Ele está governando a vida delas com tanto amor. Ele está tirando a desordem. Ele está asfaltando o coração esburacado. Ele está limpando a alma entulhada. Ele está mandando os anjos dele fazer uma faxina na mente que está com os pensamentos errados. Ele está olhando para aquela vida e Ele está governando com toda a profundidade, dizendo, eu sei para que você nasceu. Ele vai tirando as dores e diz, meu Deus, parece que eu estou dolorido aqui. E o Senhor está dizendo, não, eu estou mexendo na tua alma. Eu estou tirando do oculto aquilo que estava te matando. Eu estou extirpando esse câncer na tua emoção. Eu estou extirpando esse trombo no teu cérebro. Eu estou tirando o lugar que te causaria morte espiritual. Eu estou te limpando, eu estou te ajustando. E eu estou te governando para te fazer prosperar. Então o governo de Deus é algo muito espiritual. Ele está mexendo com a gente. E Ele está fazendo as coisas acontecerem. Ele está colocando sentido. Ele está mexendo, Ele está realinhando. Então o governo, para mim e para você como homens, a gente entende que é um cargo, não é verdade? Quando você pensa em governo, o que vem na sua cabeça? Presidente, deputado,
Não é verdade? Vereador, mas para Deus, governo não é cargo. Pela perspectiva divina, governo é serviço. É entrega. Deus chamou homens na Bíblia e mulheres para governar. Ele chamou Débora para tomada de decisões. Ela era uma juíza na época que só homem era juiz. E Débora foi responsável por matar o inimigo que mataria o povo de Israel. Pensa que mulher retada. Quando o inimigo virou de costas, Débora o quê? Ela disse, não, isso daqui vai bagunçar a ordem de Deus na minha comunidade. Eu vou tomar uma decisão. Então ela agiu. Você pega Davi era um levita, mas ele também era rei. E ele tinha um governo justo, ele tinha um governo santo. Ele passou por vários processos, mas os processos não engoliram ele, porque ele tinha Deus. Então quando nós pensamos em governo, e você, a gente vê muito cargo. E Deus está vendo entrega, serviço. A palavra nos ensina que aquele a quem mais foi dado, confiado, mais será exigido, cobrado. Porque quanto mais responsabilidade você tem, mais você precisa entregar a Deus o resultado dessa responsabilidade. Que é porque Deus está apegado ao que você faz? Não. Mas se Ele confiou em você, Ele sabia que você tinha condições de glorificar Ele através disso que está nas tuas mãos. Então às vezes Deus entregou a você uma casa para governar. Deus entregou a você um trabalho para você governar a sua função. Deus entregou a você uma família. Deus entregou a você o quê? O que Deus te entregou? Deus te entregou um bairro. Deus te entregou parentes. Deus te entregou crianças. Deus te entregou ministérios. Mas Deus, o que Ele te entregou, Ele espera que você gerencie, resolva os problemas e dê para Ele com confiança de que Ele está te ajudando a gerenciar o que está nas tuas mãos. Então esse governo que está sobre os ombros de Deus significa que Ele está assumindo a responsabilidade. E Ele está confiando em mim e em você. Mudança naquilo que nós devemos gerir. É um casamento. Como que eu estou governando o meu casamento? Eu governo meu casamento ou minhas emoções me governam? Eu soluciono a dor do meu cônjuge ou eu sou a pessoa que aperta naquele botãozinho para punir, para machucar? Isso é uma forma de exercer domínio e autoridade. Domínio e autoridade não é subjugar algo ou alguém. É subjugar a si para conduzir com liderança o que Deus nos deu. Então, quando você é chamado por Deus para governar em alguma área, significa que você foi incumbido de moldar aquela área, mas não ser moldado por ela. Vamos falar de Neemias. Neemias na Bíblia tinha um grande desafio: reconstruir os muros de Jerusalém. E com aquele desafio em mãos, ele foi uma pessoa, gente, tinha um cara Sambalate, outro Tobias, pegavam no pé dele, contavam mentira, dizia que o povo estava falando um negócio dele que não estava. E ele dizia, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Ele estava num ambiente dificílimo. Daniel na Babilônia. Gente, Babilônia é tudo que a Bíblia diz que a gente não deve se envolver. É tudo que é complicado. Mas Daniel não foi mudado pela Babilônia, mas ele mudou a Babilônia porque ele amava a Deus. A lei da Babilônia mudou. Eu brinco que quando ele caiu na cova do leão, o cara estava tão santo, tão crente, orando tanto, que não tinha nem cheiro de carne. Porque os leões... Ali foi um milagre. Foi Deus governando a situação. Porque Daniel estava sendo usado para ele para governar um povo inimigo, um povo promíscuo, um povo difícil. E ele acaba a história mudando a realidade daquele povo pela vida dele. Então quando Deus confia você num lugar que você acha, nossa, mas ali é um lugar tão difícil, Deus está dizendo a você, mude o lugar sem ser mudado. Molde o lugar sem ser moldado. Revele quem eu sou, sem perder o que você tem comigo no longo do caminho. Governo é exatamente isso. É assumir esse lugar. Então cada área que é liderada por homens e mulheres de Deus, que agem, que decidem com base no Espírito Santo, gente, tem uma porção de redenção. Mas sabe qual é o problema? Quando nós olhamos para questões assim, e por exemplo, nós pensamos em política, nós queremos dar a um político, nós queremos dar a alguma pessoa a responsabilidade de resolver tudo, de ser redentor, solucionador. Vocês já pensaram nisso?
Você já pensou que a gente às vezes levanta ídolos? E por mais que qualquer pessoa possa ser levantada por Deus para redimir áreas, ninguém redime tudo, porque quem redime tudo é Jesus. Por isso que Deus levanta cada um de nós numa área diferente, porque nós somos redentores no que Deus nos confiou. Você é um redentor na área que você trabalha. Você faz de uma maneira diferente. Você é redentora numa área que você trabalha. Você faz de uma maneira diferente. Você não se corrompe, você não se vende. Você não negocia. Você não mente. Você trabalha você valoriza aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Você reflete, poxa, quem é melhor funcionário aqui? Poxa, aquela menina. Ela tem um negócio diferente, ela é uma mulher de Deus. É diferente do povo que é de Deus, né? E aquilo não é motivo de vergonha ou de escândalo. Muito pelo contrário, a sua vida revela quem Jesus é. E isso faz muita diferença. Porque algumas pessoas jamais vão entrar numa igreja antes de conhecer alguém, que eles veem a igreja naquela pessoa. Tem tanta gente aí fora, ou com medo do ambiente de igreja, ou machucado com a atitude errada de algum crente, que pensa assim, não, igreja não. Então o crente aqui foi o que deu mais trabalho. Vê que desafio. Quando você faz bem feito o que te foi confiado, você revoluciona na mente de alguém o que significa aquilo ali. Então, a Bíblia fala o seguinte, em Provérbios 28:16, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam ganho desonesto prolongam o seu governo. Então vem cá, Deus está falando do governo agora literal, certo? Saiu do governo de Deus e entrou no governo que Deus confiou a um homem. E ele está dizendo o seguinte, olha, se você é justo, se você é santo, se você assume o governo de uma maneira que glorifica a Deus, você vai prolongar o seu tempo. Mas se você é alguém desonesto, você vai aumentar a opressão no meio do povo. Nós não precisamos ir muito longe, gente. Mas para pensar uma boa gestão e uma má gestão política, no nosso caso. Você percebe na inflação? Você percebe como afeta negócios? Nós percebemos como afeta as políticas públicas. Acesso à educação. A Bíblia falou tudo isso. A Bíblia nos ensinou tudo isso. A Bíblia está dizendo pra gente que existe algo que não dá para mudar. Sabe, a política não muda um homem. Então um homem ou uma mulher tem capacidade de mudar, por exemplo, a política. Algumas vezes nós dizemos, meu Deus, essa pessoa mudou quando chegou lá. Não é que ela se mudou, ela revelou quem ela era. Porque poder e dinheiro têm uma capacidade absurda de revelar quem são as pessoas. Estava assistindo esses dias com os meus filhos, Alvin e os Esquilos. E em Alvin e os Esquilos, em determinado momento, tem um dos esquilinhos chamado Simon. E o menino queria provocar ele, disse, nossa, você agora é o líder da organização do lixo. E aquele esquilo acreditou que aquilo existia. E ele ficava no recreio da escola com seu óculos, um papelzinho dando multa para todo mundo que jogava o lixo no chão. E ele ficava lá todo imponente. Não fale comigo, eu sou o líder do lixo. Não fale comigo, eu sou aquele que dá multa. E ele estava bem importante. Eu falei para Davi, tá vendo, filho, às vezes a gente acha que porque tem uma plaquinha, um nome, isso torna a gente importante. Importante é o que Deus faz na gente, através da gente todos os dias. E aí daqui a pouco aquele menino começa a rir e diz, esse cargo não existe, essa função não existe. E aquela proeminência toda que o esquilinho tava no filme, murcha. E ele joga o bloco de multa dele e percebe que ele tinha se deslumbrado só porque disseram que ele podia multar os outros. Poder. Então, na verdade, o nosso dia a dia vai revelar o nosso coração todos os momentos. Quem nunca se pegou educando um filho e percebendo que fez aquilo que prometeu que nunca faria? E você diz, nossa, quem às vezes imita uma conduta de um pai ou de uma mãe que você odiava? Porque muitas vezes quando a gente assume os lugares de confiança, nós precisamos remover tudo aquilo
que são os excessos, tudo aquilo que são os erros, tudo aquilo que a gente se habituou, e dizer: o Senhor, o governo está sobre os seus ombros, eu preciso que o Senhor me ensine o teu modo, eu preciso que o Senhor me ensine a tua maneira, porque é a maneira que eu vou sair por aí vivendo, é a maior pregação que eu carrego. Então me ajude a refletir quem você é. Então essa realidade trazida significa algo muito poderoso, porque nós não podemos nunca achar que existe uma desculpa para uma autoridade quando ela não vem de Deus. Quantas pessoas chegam com histórias de abusos emocionais porque alguém achou que tinha o direito de impor algo sobre alguém? Quantas pessoas chegam com seus vínculos de confiança quebrados, com medo do ambiente da igreja, porque alguém usou uma autoridade que Deus nunca deu daquela maneira, nunca foi a maneira que Jesus agiu, e alguém usou sobre você uma autoridade que não era o padrão de Deus. Quantas pessoas distorcem a palavra e confundem honra com subserviência, e confundem a autoridade do homem com opressão. Todo texto fora do contexto é só um pretexto para fazer o que eu quero. Mas toda vez que eu estou na palavra, eu me aprofundo e entendo que não há nada que nós vivamos hoje na terra que Jesus não tenha experimentado, que Deus não tenha ensinado. Eu posso viver de uma maneira justa, eu posso viver de uma maneira pura, eu posso viver de uma maneira santa. A Bíblia nos ensina em Provérbios: palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Sabe o que a Bíblia está ensinando? Cuidado com o que você diz, porque doçura em você gera cura no outro, mas amargura gera o quê? Doença. Nós não podemos dizer qualquer coisa de qualquer jeito, porque antes temos uma responsabilidade sobre as nossas costas. O governo já foi colocado sobre os ombros de Jesus. Algo que eu amo nesse princípio dessas montanhas, tem mais uma foto, é que a montanha principal é o reino. Você não vai conseguir fluir bem em nenhuma área se em primeiro lugar você não vê o reino de Deus como a maior coisa. A gente está se movimentando o tempo inteiro, a gente está aprendendo coisas aqui, mas no fundo, é tudo por conta do grande e do projeto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Deus nunca trabalha o indivíduo sem ter um foco na comunidade. Jesus se deu, Ele olhou para o coletivo. Quando Deus chama alguém para alguma área específica, Deus está confiando naquela pessoa o poder de revelar quem Ele é através daquilo. Você não pode deixar pessoas no meio do seu caminho, amarguradas, ofendidas, machucadas, tornarem você alguém, por exemplo, amargo. Não é porque você está atendendo alguém, você está servindo alguém e a pessoa te machuca, que você pode se tornar duro ou rude. Na verdade, é naquele momento que você revela quem Jesus é. É naquele momento que você perdoa, é naquele momento que você não deixa que o que o outro carrega afete quem você é. E você pode continuar sendo aquilo que Deus chamou você para ser. Você pode continuar vivendo de uma maneira que exalte quem o Senhor é. Você pode continuar glorificando a Ele através da sua vida. Você pode continuar refletindo a glória de Deus. Você pode continuar amando, ainda que aquela pessoa seja difícil de lidar. Você pode se envolver em coisas, sim, que muitas vezes puniram a igreja, criando uma separação entre o santo e o profano, porque é muito mais fácil mudar algo se nós não estivermos trabalhando na resistência. É muito mais fácil você ofender famílias se você não faz da tua família um motivo para que os outros creiam que é possível. É muito mais fácil incutir coisas na cabeça dos nossos filhos se nós não temos a liberdade para em casa ensinar e defender valores conforme a palavra. Então, quando nós falamos de governo, existe uma dúvida: será que o crente deve entrar na política? Por que não? O crente pode ser médico?
O crente pode ser educador. O crente pode ser artista. O crente pode ser tudo que quiser, não é verdade? Mas a gente acha que o crente não pode se envolver na política. E é por conta disso que nós perdemos muito espaço. Eu quero te lembrar que Abraham Lincoln, William Wilberforce, Abraham Lincoln nos Estados Unidos, William Wilberforce na Inglaterra, eles foram os responsáveis pela lei de abolição à escravatura. Eu quero te falar que no Brasil, quem incutiu a abolição da escravatura foi a princesa Isabel, com vários fundamentos cristãos dentro dela. Católicos cristãos, ela começou a apertar e ela disse: Deus não faria isso. Estuda a história. Eu quero te lembrar que o direito ao voto nasceu dentro de uma igreja. Se você estudou o feminismo, você estudou errado, porque você acha que o bendito do voto nasceu de um bando de mulher queimando sutiã. Eu nunca vi um homem e uma mulher comum lidar com alguma coisa e o negócio não voltar pior. Antes era só sutiã, hoje em dia a gente tem que comprar o bendito com bojo. Complicar a nossa vida. Então, não há nada que a gente faça na nossa carne que possa trazer um resultado sem antes que ele tenha sido gerado no mundo espiritual. O governo não é sobre o que eu faço e decido. O governo é sobre Jesus dizendo: o governo está sobre os meus ombros. Ele fala: não há nenhuma autoridade que tenha sido instituída que não tenha sido debaixo da minha bênção. Talvez você esteja em crise com as autoridades instituídas nos ambientes. Eu tenho 2 respostas para você. Número 1, faça diferente da próxima vez. Posicione-se. E número 2, não há nenhuma autoridade que não tenha sido instituída ou permitida por Deus. Muitas vezes aquilo que o homem e a mulher têm é resultado do desejo do coração dele. A Bíblia, quando descreve Saul, descreve que o povo foi até Samuel e disse o que a Samuel, que era o profeta: Samuel, queremos um governante. Samuel, queremos ser como os outros povos. Queremos alguém para tomar as decisões diplomáticas e políticas. Queremos alguém para conduzir o exército. Eles caminhavam só no profético. E aí o que Deus diz? Dê ao povo um rei conforme o coração deles. É muito mais profundo quando ele fala que Davi é um homem segundo o coração dele. Então ele diz que Saul era um homem conforme o coração de quem? De Deus ou do povo? Do povo. Saul era bonito, Saul tinha mais de 2 metros. A Bíblia fala que quando ele estava junto dos outros homens, o ombro dele batia na cabeça dos outros. Então o povo estava procurando o quê? Uma imagem. O povo queria ficar bem diante das outras nações, dizer: nós temos rei, nós temos riqueza, nós temos um representante. Porque a representação da presença de Deus governando Israel era uma representação que eles conheciam, que os outros diziam o Deus de Israel, mas eles não tinham algo que palpável. A gente está sempre procurando algo palpável, já notou? O povo, quando sai do Egito também, eles querem o quê? Um bezerro de ouro. Eles olham para Moisés, né? Quando Moisés desce do monte, depois de se encontrar com Deus, tá lá o escândalo do bezerro de ouro. Porque o povo queria algo que eles conseguiriam conduzir e controlar. Então mostra os vários erros de Saul. Um depois do outro, a maneira como Saul procura revelações em lugares errados, como Saul se perde no meio do caminho. E aí Deus fala: agora eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Aí ele levanta Davi. Davi era o que antes de ser rei? A Bíblia deixa claro: ele era um sacerdote, ele servia no templo, ele adorava. Ele era um homem que tomava decisões com base no Espírito. Ele era um cara que matava o leão e o urso no oculto. Ele é o cara que disse: eu vou desafiar o que desafia a Deus. Ele foi alguém que bateu de frente com Golias. Ele foi alguém que fez aquilo que o exército de Saul não foi capaz de fazer. Por quê? Porque ele era um homem que era inspirado não pela decisão das pessoas. Ele não queria agradar as pessoas, ele queria agradar a Deus. E aí surge um grande paralelo. Existe um momento onde Saul fica exposto ao pecado dele. E ele diz assim: olha, ele pega o profeta pelo braço e diz: ó, pequei, mas me honra diante do povo. E teve uma hora que Davi pecou, ele fez: pequei, ainda que ele seja exposto diante do povo. Ele disse: eu quero conserto. Então havia uma motivação diferente. Um tinha cargo e o outro tinha serviço. Então nós podemos viver de 2 maneiras. Eu e você podemos viver pelo cargo, ou nós podemos viver pelo serviço. Sabe aquela história: pai não é quem faz, pai é quem cria? Um é o cargo e outro é o serviço. Então não adianta eu ser pai biologicamente e não exercer a minha paternidade emocional e espiritualmente. Não adianta eu ser casado no papel, mas eu não tenho uma conduta de cuidado e honra um com o outro. Não adianta eu ser amigo, e quando eu vejo a dor do amigo ou a dor da amiga, é problema teu.
Você tem o cargo, você não tem o serviço. Existe uma diferença nisso, de cargo e de serviço. Ok? E aí o que acontece? Dentro dessa realidade, nós temos uma responsabilidade a nível governamental. Tu paga imposto? Eu também. Se não paga, pague, viu? Que não é de Deus a gente sonegar, não. Tu tem responsabilidade social? Tu se importa, tu cuida? Tu sabia que cada vereador na nossa cidade tem uma verba de 2,5 milhões que podem ir para organizações não governamentais cristãs e não estão indo? Tu sabia que se você vai para nível federal isso, eles podem liberar 2,5 milhões para cada organização? Tu sabia que a título do governo atual, quando você faz um projeto e você joga lá, e eles percebem que é um projeto declaradamente cristão, vou dar um exemplo, como a nossa ONG, eles jogaram de uma secretaria para outra, quando o nosso projeto já estava aprovado, para a gente receber uma verba que é direito nosso, a nível público e federal? E sabe por que eles jogaram de uma para outra? O cara me ligou, eu fiz amizade com o cara. Olha, o fato de você ser uma ONG cristã aqui atrapalha bastante. Pois eu disse, eu não posso deixar de dizer quem eu sou. Não posso deixar de ser quem eu sou para agradar os outros, porque o meu compromisso é com Deus. Se Deus liberar, vai liberar, seja no governo de A, B ou C. Mas eu não vou corromper a nossa identidade para agradar e fazer um arrumadinho. Aí eles jogaram para outra secretaria. Não vai mudar não? Não vamos. Porque eu não vou sair passando como não crente. Eu vou ser o que eu sou. O nosso Estado constitucionalmente é laico. Isso é, não, você pode ter qualquer religião, mas institucionalmente ele funciona como Estado anticristão no momento atual. Então muitas vezes nós fugimos de responsabilidades e reclamamos quando Saul governa. Mas se nós queremos um Davi no poder, nós precisamos começar a jejuar, a interceder, a orar e a votar corretamente. Então quando se fala título de governo, e não estou falando isso antes que venha, sobrou para mim pregar essa palavra, porque a gente falou das 8 montanhas, aí sobrou essa para mim. E antes que se pense algum título de interesse pessoal, já quero tirar isso da cabeça de vocês, porque eu prego essa mensagem há 10 anos, antes de casar com Jonatas Ferreira. Então eu quero deixar isso bem claro. Nós temos um posicionamento claro, amém. E o nosso posicionamento é assumir não o cargo, mas procurar o serviço. Porque nós queremos liberar para o povo de Deus aquilo que é direito nosso. Porque nós queremos brigar pelas realidades que nós precisamos viver e lutar. Então muitas vezes nós estamos orando, nós estamos clamando, mas nós estamos deixando para fazer isso depois que tem alguém lá que não vai representar ou que vai lutar contra o que nós queremos. Nós deixamos para nos preocupar com isso. Quando vão dar, agora está sendo lutado para ser aprovado um aborto, gente, que nem animal se dá. Uma injeção que dói numa criança de 5 meses que já pode ser tirada e viver numa UTI até receber alta. Aí a gente fica em crise, meu Deus. Adianta agora, adianta orar, adianta lutar, adianta pressionar se você elegeu alguém que está lá para bater nisso. Mas adianta você só pensar nisso depois que acontece. Nós vamos esperar proibirem escolas cívico-militares. A gente ainda está parado e protegido por um governo aqui que ajuda no estado de São Paulo nesse sentido. Para valores para mim e para você que importam, como cristãos. Mas até quando, gente? A gente só vê o negócio depois que acontece. Isso aqui fala sobre esse governo de Deus espiritual, mas fala sobre a tomada de decisões e de poder. Fala sobre Daniéis, fala sobre Davis, fala sobre Neemias, fala sobre Déboras. Existem transições importantíssimas. Esther era uma baita de uma diplomata. Ela prepara uma mesa, ela olha para o rei e diz, ó, vai ter uma luta contra o meu povo. E para o meu povo foi feita uma lei, inclusive, que eles não podem lutar armados. Então é literalmente mandar eles para morrer. Naquela hora o rei faz a movimentação. E aí Israel consegue competir contra o povo de Amã de maneira justa e equiparada. Mas houve uma movimentação legislativa. Eu digo a vocês, eu trabalho no legislativo, eu vejo o tempo inteiro passar coisa por baixo do pano que não é divulgada, mas que prejudica a adoção, mas que prejudica a vida, mas que prejudica a família, mas que prejudica o direito das igrejas, mas que prejudica trabalho social feito por mim e por você. Você sabia que agora vai ter que pagar multa se for aprovado e a gente não pode dar comida para morador de rua? Agora me diz, para quem é essa lei?
É sério que isso não te indigna como me indigna? Porque, sinceramente, 17 mil reais por cada prato fornecido para um morador de rua. Me dá 17 mil reais e me vê o que eu faço com cada morador de rua. Mas nós estamos dizendo, não é comigo, é com você, é com o evangelho, é com as nossas famílias, é com as nossas vidas, é os nossos filhos. Você sabia que na Alemanha um adolescente, por conta da lei, ele pode pedir, ele pode ter uma crise com o pai, com a mãe? Falo isso por conta de um casal que nós conhecemos. Ele teve uma crisezinha com o pai e com a mãe, estava numa fasezinha mais difícil, mais rebelde. Aí ele mandou uma mensagenzinha pro governo e disse, não quero mais morar com meu pai e com minha mãe. 13 anos de idade, ele foi tirado, só foi devolvido com 18. Enquanto isso, ele foi doutrinado e educado pelo governo alemão. Pastor, pesquise. Não vale a pena viver se nós não temos pelo que morrer. Eu quero poder ter liberdade de pregar o evangelho puro e genuíno. Eu quero ter liberdade de viver conforme os valores da palavra. Eu quero ter liberdade de dizer que o governo está sobre os ombros de Jesus e que eu quero viver de uma maneira que exalte esse governo. Eu quero dar a César o que é de César, mas eu quero o que é meu. Eu quero o que é direito. E às vezes nós tivemos medo porque, primeiro, que a igreja ficou com trauma de dinheiro. Teve uma geração que ficou, porque todo trauma, gente, é o avesso a uma situação que você foi machucado. Houve época que era tão pregada a teologia da prosperidade, que era uma coisa totalmente errada. Que seu nível de espiritualidade era medido pelos seus valores, o que você possui. Absurdo. A Bíblia nunca foi assim. A Bíblia, inclusive, fala que a maior oferta que já teve na Bíblia foi a da viúva, que deu tudo que ela tinha. E sabe o que era? Uma moeda. Coisa linda. A Bíblia nunca foi isso. Nunca. Só que a Bíblia também nunca foi comunista. Nunca. A Bíblia fala que quando há um preguiçoso no nosso meio, ou ele trabalha ou é melhor que não coma. Eu acho ela bem liberal. E quando ela fala de Atos, ela fala do momento de crise. Todo mundo juntar tudo para a expansão do evangelho. Depois cada um assumir sua responsabilidade. Seu Paulo foi fazer tenda para conseguir se sustentar e pregar o evangelho. Mas aí nós entramos com ideias malucas. Aí a igreja ficou primeiro com trauma de dinheiro. Já teve época que a igreja teve trauma de bateria, medo de bateria. Quem pegou essa época? Olha aí, tem uma galera que lembra, que ouviu isso. Depois a gente teve medo das artes na igreja. Meu Deus, quantas vidas uma peça de teatro consegue trazer à realidade dos céus. Aí depois a igreja ficou com trauma de política. Sabe por quê? Porque a política, do jeito que a maneira que a Bíblia vive, é uma política que faz uma diferença, onde o povo muda a realidade, mas não é mudado por ela. O problema é que a gente começou a colocar pessoas lá dentro que tinham títulos, mas que não eram reais. Pessoas que revelaram que eram lá. A gente começou a colocar pessoas que nos decepcionaram lá dentro. Que chegaram lá, tinham interesses, queriam cargo, mas não queriam servir. E aí a gente começou a ficar com medo da política também. Então a igreja foi criando vários lugares que ela tinha medo e trauma. Porque na verdade ela foi pro oposto do que ela tentou fazer. E ela teve medo. E alguns de nós também ficou com medo de algumas áreas de governo em nossa vida. Talvez você teve perdas no teu caminho, você teve perdas na tua história. E você começou a ficar com medo, por exemplo, de confiar a Deus a tua família. Talvez você teve perdas no ambiente da igreja e você achou que isso era o reino. O reino não é isso. O reino, o que a palavra nos fala é que o reino é a comunidade de homens e de mulheres que estão desejando viver os princípios, o poder, a palavra de Deus integralmente. O reino é quando eu prego o evangelho e esse evangelho muda a sua vida e muda a vida de alguém. O reino cresceu. O reino é todo mundo junto. O reino não é a Farol. O reino não é a igreja da frente. O reino não é a igreja da esquina. O reino não é a igreja de não sei quem. O reino somos todos nós juntos. Que quando chegar no céu, tu não vai perguntar pro outro: tu é de que igreja mesmo? Lá no reino não vão perguntar a você: qual é teu ministério? Tu é avivado? Tu fala em línguas? Lá no céu não vão perguntar: és carismático? Lá no céu a gente vai morar todo mundo junto. Lá no céu o reino vai estar em foco. Porque o reino tem um só rei. Tem um só que governa. Tem um só que gera. E aqui a gente se divide em famílias, é natural.
Qual é teu sobrenome? Lá em casa a gente é Valuar Ferreira. Como diz a Alice, eu sou Valular Ferreira. Você na sua família é Costa. Não é verdade? Tem gente que tem nome italiano, é um negócio mais chique. Cada um de nós tem uma nomenclatura, não é verdade? E cada família tem uma visão para ela. Tem uma organização financeira. Tem uma meta. Tem uma cultura familiar. Cada família tem, não tem? Mas quando a gente está aqui na igreja, a gente é um só. As igrejas funcionam da mesma maneira. Cada uma tem uma nomenclatura. Cada uma é uma família. Cada uma Deus levantou para uma coisa, como levantou as 7 igrejas do Apocalipse. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente se une, a gente só é uma família aqui. A minha organização e a sua acham um jeito da nossa organização se juntar para glorificar a Deus. A gente dá um jeito de ajustar os nossos horários para vir fazer faxina junto. A gente dá um jeito de servir o pobre e a viúva juntos. A gente dá um jeito de se organizar para ter uma conferência como semana que vem. E ver famílias serem mudadas. E ver a nossa família avançar, porque sempre dá para melhorar. A gente lembra de um amigo que está precisando de força para restaurar o relacionamento. E a gente chama aquela pessoa. O tempo inteiro a gente está juntando tudo isso e tornando uma coisa só, porque nós somos uma família. Qual é a área que quando Deus vai mexer, você tem medo que Ele governe? Qual é o lugar que você teve medo de que Deus tome decisões? Qual lugar? Seja honesto, você talvez se ofendeu e disse: Deus, você errou comigo aqui. Fala a verdade. Porque talvez você não percebeu que Ele está começando a tirar as coisas do lugar. E Ele vai reorganizar para poder te curar. Quando Deus vai mexer em lugares difíceis para a gente tem muito medo que Ele mexa, porque aquele lugar já foi machucado. A gente tem lugares sensíveis, que eles são sensíveis até que Deus os cure completamente. E o governo de Deus significa submeter a Deus o meu coração, a minha expectativa, os meus anseios e os meus desejos, para que Ele possa tomar decisões que vão mudar a maneira como eu tenho vivido. Eu sei que essa é uma palavra densa, ela é um pouco difícil a gente entender, que o governo espiritual e o governo natural têm responsabilidades diferentes, mas que elas se abraçam. Foi um desafio para mim também hoje compartilhar com vocês essa palavra. Porque eu sei quanta coisa envolve. Mas eu quero dizer a vocês, não tenham medo de nenhuma área. Talvez Deus chamou você para coisas que você acha: meu Deus, será como é que eu vou glorificar a Deus através do esporte? É só você olhar para homens como Vitor Belfort, que tem mostrado o que Deus pode fazer numa família quando ela se submete a Deus. Talvez você tenha medo das artes e diga: gente, eu não sei se isso... Comece a perguntar a Deus. São tantas áreas que Ele pode te usar. A mídia. E você diz: gente, eu aprendi que a mídia era coisa de Globo. Não, a mídia é uma coisa do reino e do povo de Deus. Talvez existam áreas aí que você tenha tanto medo. Mas eu quero te lembrar, não uma só área que Deus não tome para si e diga: é minha. Então não tenha medo de tirar da gaveta alguns sonhos. Talvez alguns tenham chamado de mudanças políticas e sociais. Não tenham medo. A única coisa que você deve ter medo é de como está o seu coração. E aí você chama Ele para entrar e você começa a andar em fé. Se você tiver um coração dele, você pode ser usado por Ele em qualquer área.